Creio que todos que vieram aqui hoje, vieram esperando algo de Deus. Sempre que a gente vem aqui, a gente espera algo do Senhor. Quem aqui está esperando uma bênção? Quem aqui tem clamado ao Senhor por algo? Creio que todos nós. Deixa eu pôr meu óculos que eu não estou enxergando ninguém. Eu tirei o óculos por causa da máscara. Deixa eu colocar, agora estou enxergando. Tá? Então eu queria hoje falar um pouco disso, irmãos. Falar um pouco da espera. E daquilo que o Senhor tem para nós e como esperar. Tá? Então eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, lá no livro de Salmos 40, no versículo 1. Esse é um Salmos que eu falo que ele é o Salmo de quem vai dar um testemunho. Né? Todo mundo que vai dar um testemunho chega e fala assim, irmãos, vou deixar aqui uma palavra e fala, né? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? E é verdade. Né? Sempre que a gente vai dar um testemunho, eu sempre trago esse... Pode sentar-se, irmãos. Esse salmo sempre vem à minha mente. Mas, eu inclusive já usei ele algumas vezes. Mas eu queria confessar uma coisa para os irmãos. Quando eu uso esse salmo, das vezes que eu usei, eu estava mentindo. E daí você fala assim, gente, mas a pessoa vem aqui na frente, dá um testemunho e fala que está mentindo? Misericórdia. Né? Os irmãos não se escandalizem, irmãos, mas é verdade. Porque eu até esperei no Senhor. Ele inclinou os ouvidos a mim, né? Ouviu o meu clamor. Mas se eu disser que eu esperei com paciência, é mentira. Eu não esperei com paciência. Não é verdade. Pelo menos não no início. Quando eu fiz uma petição a Deus, quando eu clamei ao Senhor, na maioria das vezes, eu não esperei com paciência. Porque, na verdade, as palavras para mim, esperar e paciência, elas não fazem nem muito sentido juntas. Porque, normalmente, quando a gente espera, a gente perde a paciência. Né? E isso é normal para nós. Isso é algo que é normal, justamente por quê? Porque nós somos seres, como posso dizer, temporais. Né? Nós vivemos em função de um tempo. Todo dia, quando a gente acorda, é como se o Senhor colocasse lá na nossa conta, né? 24 horas. Olha, esse é o seu tempo de hoje. Use ele com paciência, use ele com sabedoria. Use ele corretamente. A palavra de Deus fala, né? Ensina o Senhor a contar os nossos dias para que a gente alcance a sabedoria. Ele dá essa orientação para a gente. Porque cada dia é único para nós. Né? Nós fomos feitos inicialmente como o Senhor. Né? Sim, era para sermos eternos também. Né? Não era para termos um fim. Mas o pecado ele trouxe isso para nós. E Deus, na sua... né, grandeza, na sua grande misericórdia, ele falou assim, tudo bem, vocês têm um tempo, e eu vou dar um tempo para vocês vão ter que aprender a se virar com eles. Só que no nosso dia a dia, nessa coisa louca que é o nosso dia, parece que essas 24 horas é pouco. É pouco, e a gente vê as pessoas correndo loucamente atrás do tempo. Como se o tempo fosse o nosso inimigo. E na realidade não. O tempo não é o nosso inimigo. O tempo ele é o quê? Um presente. Porque ele dá antes de tirar, concorda? Primeiro você recebe as 24 horas, você vai gastando e daí depois acaba. E por causa dessa corrida contra o tempo por ser algo muito escasso, o mundo vê, né, e nós vemos, né, nós somos seres aqui humanos e a gente pensa, ele é algo muito precioso, extremamente precioso para nós. O que nós fazemos com o nosso tempo define o que será a nossa vida, essa vida terrena e a nossa vida futura, a nossa vida eterna. E essa corrida, tanto que tem gente que fala, né, que tempo é dinheiro. De tão grande que é o valor que o tempo tem nas nossas vidas. Né? Então nós vivemos muito em função desse tempo. A pastora Michele, que veio aqui uma vez, ela até falou que
Se a gente fosse fazer a gente tem que pensar na nossa vida espiritual como um investimento, né? Então, se a gente for fazer um investimento de longo prazo, a gente tem que pensar em como investir corretamente esse tempo que o Senhor nos entregou. E um dos melhores investimentos que nós temos, e que não exige tanto, né? A gente vem aqui o quê? Durante a semana? Na quinta, na terça, no domingo, 2 horinhas aí no máximo. E a gente investe no investimento que ele é líquido e certo. Mas ele é um investimento de longo prazo. Mas a gente tem um retorno garantido, né? Pela palavra daquele que não mente, que não volta atrás. Diferente dessas instituições financeiras que a gente conhece por aqui, né? Que a gente investe o dinheiro, de repente alguém some com o dinheiro da pessoa, promete coisas incríveis e nunca cumpre. Não. Aquilo que a gente investe no Senhor, a gente tem um retorno. Mas, enfim, que a gente possa investir sempre na coisa certa, que é naquilo que Deus tem para nós, né? Na palavra de Deus, no serviço para Deus, na nossa família. Essa é uma forma da gente investir o nosso tempo. Mas o ser humano, né, dotado ali de inteligência, já pensou numa série de coisas para quê? Para a gente economizar tempo, né? Toda a tecnologia que tem por aí é tudo muito rápido. Mas a impressão que eu tenho é que quanto mais rápido as coisas se tornam, mais eu tenho que correr atrás do tempo. Eu fico pensando antigamente, quando não tinha celular, WhatsApp, esse monte de coisa, a gente parecia que tinha mais tempo, não parecia? Não sei se era menos informação que chegava, então a gente precisava digerir menos coisas assim. Né? Eu vejo que hoje as pessoas não sabem. Esse dia eu estava conversando com a minha filha, ela não sabe quanto tempo demora para um alimento ser cultivado, por exemplo. Ela acha que a gente pede ali no iFood e a comida chega em casa. Até porque eu não faço comida todo dia. Quando ela vê eu fazendo, ela vê que demora mais um pouquinho. Mas a gente perdeu a noção do tempo que as coisas demoram para serem feitas. Do tempo que as coisas, às vezes, demoram para serem formadas. Porque tudo que é feito, tudo que foi feito por Deus, tudo que nós fazemos, não é assim. Não é para ser vapt-vupt, né? Fast food. A gente está numa geração fast food, a gente quer tudo muito rápido. Então, o micro-ondas esquenta a comida rápido, a gente faz macarrão instantâneo, que é rápido. A gente quer tudo muito rápido, a gente quer tudo para ontem. Então, essa nova geração, e a gente aqui faz parte da nova e da velha. Quem lembra aqui da internet de escada, gente? Demorava uma vida para você ligar a internet. Agora a gente só troca ali, põe o celular no Wi-Fi, ou coloca no 4G, 5G, sei lá o quê. E, a gente fala com todo mundo, a gente vê notícia do mundo inteiro. Assim. E o problema é que a gente vive desse jeito, nessa correria por causa do tempo, porque nós somos assim. E às vezes o que a gente quer? A gente quer que Deus faça da mesma forma. Né? O seu chefe chega para você e fala, eu quero isso para ontem. Faz um relatório para mim para ontem. E você corre, passa a madrugada às vezes fazendo, e não faz para ontem, mas faz para o começo do dia. Na hora que acorda, você está lá entregando o relatório. E às vezes a gente tem uma necessidade, e a gente ora a Deus, e meio que sem querer, a gente acha que Deus vai se enquadrar no nosso modo de vida. Nesse nosso processo, nessa nossa correria. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Né? Nós somos esses seres temporais aí, das 24 horas, né? Da semana, do mês, do ano. Mas para o Senhor isso não existe. Né? O Senhor, Ele é eterno, Ele não tem princípio, Ele não tem fim. Né? Ele fez todas as coisas, né, pelo poder da palavra dEle. Ele manda e acontece. E é no tempo dEle. E nós temos aí essa dificuldade, muitas vezes, de equacionar o nosso tempo com o tempo de Deus. Então, quando eu coloquei ali no começo do esperar do Senhor e o esperar no Senhor, e coloquei essa parte da paciência também, que não é fácil, que é uma outra parte do processo dessa espera, eu quis dizer por quê. Normalmente a gente espera do Senhor, a gente pede algo para Deus
e a gente espera que Ele nos entregue, né? E não está errado, porque, como eu disse também, o Senhor Ele tem prazer em nos abençoar, em nos dar aquilo que nós pedimos. A palavra do Senhor é clara, ela fala que se nós pedirmos, o Senhor vai nos dar, né? Segundo a vontade do Senhor, Ele vai nos dar. Só que quando a gente age dessa forma, esperando do Senhor e não esperando no Senhor, a gente pode se frustrar. Justamente porque a gente vai pedir, a gente vai clamar, a gente vai orar, a gente vai chorar, se derramar no Senhor. E talvez isso que a gente pediu não chegue no tempo que a gente espera. Porque é o tempo dele, vai chegar no tempo dele. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é: não espere do Senhor, espere no Senhor. E é isso que eu queria falar um pouquinho agora, dessa esperança, né, no Senhor. O que significa a gente esperar no Senhor e não apenas do Senhor? Tem um louvor que fala, e a semana passada quando eu pensei nessa palavra, foi ouvindo esse louvor que falava que muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Então, normalmente, quando a gente chega na igreja, né, não nós que já estamos há um pouco mais de tempo, mas aquele que chega recentemente à igreja, a gente vem com aquela intenção de que a gente precisa de algo urgente mesmo de Deus. Então, a gente chega na igreja esperando o quê? As mãos do Senhor, buscando as mãos abençoadoras do Senhor. Mas à medida que a gente vai conhecendo a Deus, vai conhecendo melhor a Ele, Ele vai falando conosco, nós vamos falando com Ele, a gente percebe que só as mãos não é suficiente. A gente precisa muito mais do que as mãos do Senhor. Nós queremos o Senhor como um todo. Então, nós começamos esse processo de aceitar Jesus, e quando nós aceitamos Jesus, a palavra fala que o quê? Que nós somos enxertados na videira, né? Nós começamos a fazer parte do corpo. Então, a partir desse momento que nós aceitamos e começamos a andar com Jesus, nós estamos em Jesus e Jesus está com Deus, logo nós estamos nele. E se nós estamos nele, nós podemos começar a aprender a esperar nele. Porque a palavra fala que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então a nossa vida com o Senhor, o nosso processo de relacionamento com o Senhor, ele acontece o tempo todo. Não é a barraca do pastel que eu falo assim: ó, Deus, eu preciso de uma casa, de um carro, de um marido, de um filho, disso. Não é assim que funciona com Deus. Deus, Ele percebe as nossas necessidades, Ele conhece cada uma delas e Ele sabe o momento certo de entregar. E muito mais que isso, né? Ele não quer só nos entregar, Ele quer, nesse processo de entrega, como foi ministrado aqui, fala quanto tempo Ele esperou 38 anos, é isso? 38 anos. Queridos, quem espera 38 anos, é claro, ele não andava, mas é claro, ele não tinha para onde ir, mas ele não ficou sentado ali, resmungando, né, reclamando o tempo todo. Nesses 38 anos, pessoas passaram por ele, né, coisas aconteceram que Deus provavelmente trabalhou na vida dessa pessoa. A bênção, o milagre, foi só a finalização de um processo. E a finalização desse processo consiste nesse esperar em Deus. O esperar é um processo muito precioso nas nossas vidas. Esse tempo de Deus, ele é muito precioso nas nossas vidas. A palavra fala, né, que um dia para Deus é igual a 1000 anos, se não me engano é em Pedro, fala, e 1000 anos é igual a um dia. Então para nós esse processo é diferente, mas à medida que nós estamos em Deus, nós estamos nele, esperando nele, andando com ele, sentindo o que ele sente, ouvindo o que ele quer, ouvindo o que ele tem para nós, a gente começa a entender os propósitos e os planos de Deus para a nossa vida.
Então fica muito mais fácil esperar, porque a espera deixa de ser a perda de tempo. Porque às vezes a gente fica numa fila esperando alguma coisa, a gente fala, putz, podia estar fazendo outra coisa, né? Estou perdendo tempo aqui. Mas quando a gente espera em Deus, não é perda de tempo. Foi como disse no começo, é investimento. É investimento na nossa vida espiritual. É investimento porque o Senhor está trabalhando para o nosso crescimento. Então, é um investimento que nós fazemos quando nós esperamos no Senhor. E como que a gente tem que esperar? Aí entra a parte da paciência, que é complicada. Sempre que a gente pede algo para Deus, normalmente a gente não pede algo à toa. A gente tem necessidades menores, necessidades maiores. Mas normalmente quando a gente pede algo a Deus, é algo realmente que nós precisamos e o Senhor sabe disso. Mas tem coisa que nós precisamos, mas que nós ainda não estamos prontos para receber, né? Existem também promessas nas nossas vidas que o Senhor faz, que o Senhor vai cumprir, mas que tem um momento certo para acontecer, né? Ele precisa trabalhar em cada uma dessas coisas antes de nos entregar, porque pode ser que a gente receba e não saiba usar. É a mesma coisa de você dar um carro para uma criança de 5 anos. Ela vai saber usar? Não. Ela vai causar um acidente. Então, esse tempo de espera é o tempo que o Senhor ele tem para trabalhar na nossa vida. E a Bíblia está cheia de exemplos, né, de pessoas que souberam esperar no Senhor e de pessoas também que não aguentaram esperar. Receberam a promessa, estavam lá, estavam caminhando com o Senhor. E isso é uma coisa muito importante da gente saber. Às vezes nós estamos caminhando com o Senhor e de repente a gente entra numa ansiedade, numa coisa, e a gente desiste de esperar no Senhor. E acaba agindo pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento, com as nossas próprias mãos. E isso tende a retardar, né, a promessa do Senhor. Não que ela não vá acontecer, vai acontecer, né? Mas a gente precisa estar na posição, a gente precisa esperar no Senhor. E eu separei algumas desses exemplos, né, que o Senhor coloca aqui na Bíblia, que não souberam esperar esse tempo do Senhor na vida, que tiveram promessas e que não souberam esperar o momento do Senhor agir. E acabaram perdendo a promessa, né? Perdendo a bênção ou retardando ela. Então, um dos casos é Saul, né? Saul foi ali escolhido por Deus, né? Foi colocado ali para ser o rei de Israel. Teve muitas vitórias, irmãos. Ele teve muitas vitórias enquanto ele esteve na presença do Senhor, esperando no Senhor, fazendo conforme a vontade do Senhor. Mas tem um certo momento ali que ele está numa guerra, e ele está esperando ali o profeta chegar para oferecer o sacrifício, e o profeta não chega, e a ansiedade toma conta dele. E ele não faz aquilo que o Senhor esperava dele. Ele vai lá e age pelas próprias mãos dele, e perde a bênção. Outro caso é de Sara. Sara tinha recebido uma promessa do Senhor, né? Tinha recebido, falou que ela teria um filho. Mesmo sendo estéril, ela teria um filho. Só que, gente, demorou mais de 20 anos. Quem aqui pediu alguma coisa, gente, demorou mais de 20 anos? E está esperando ainda? Se está esperando, continua. Glória a Deus. Mas Sara não conseguiu. Sara acabou colocando ali os pés pelas mãos, chamou a serva dela e falou assim, não, Abraão, não vou conseguir te dar o filho. Faz com ela. E Abraão teve um filho, né? E a gente sabe tudo que aconteceu por causa disso. Hoje a gente tem uma briga terrível aí entre judeus e muçulmanos, justamente por causa dessa outra nação que foi gerada por Abraão. Não era essa a nação que o Senhor queria, para vir trazer o Salvador, para ser a nação escolhida. Era a nação que seria de origem de Sara, né, com Isaac.
Mas ela se precipitou e isso trouxe danos para ela, isso trouxe danos para Abraão, isso trouxe danos para todos nós. Às vezes uma atitude impensada de desobedecer aquilo que o Senhor tem para nós, tem consequências muito sérias. É claro que o Senhor, Ele faz até o que é ruim virar bênção na nossa vida. Mas tudo tem consequência, a gente tem que saber arcar com elas. Outra pessoa que também agiu, querendo, acho que ela achou que ia conseguir ajudar Deus, foi Rebeca. Quando os filhos de Rebeca nasceram, Esaú e Jacó, o Senhor falou o quê? Que o menor dominaria o maior. E eu creio que ela ficou com isso no coração, e ela não sabia quando que o Senhor faria isso. E ali Isaac estava já velho, ela teve uma ideia incrível. O Senhor está demorando, melhor eu fazer alguma coisa. Ela pega e orienta Jacó a enganar seu pai, a enganar o seu irmão, para obter a primogenitura, na sua casa. E assim ele se sobressair sobre o irmão. Só que Deus não falou em momento algum como que Jacó, se sobressairia sobre Esaú. Ele não disse como aconteceria, era Deus que iria fazer. Rebeca se precipitou. E essa precipitação dela fez com que ela nunca mais visse o filho dela. Ela teve que mandar o filho dela para longe. Ele foi para a casa do tio dele, nunca mais voltou para casa. Então Jacó nunca mais viu a sua mãe, nunca mais viu o seu pai. E durante muitos anos andou fugindo com medo do seu irmão. Mas a promessa era na vida dele, tanto que posteriormente Deus fez com que essa promessa se cumprisse. Mas a que custo? A custo de quanto sofrimento? Justamente porque não esperamos no Senhor. Ela esperava que o Senhor fizesse algo, porque o Senhor prometeu, então ela esperava algo de Deus. Mas ela decidiu fazer por conta própria, porque não aguentou esperar o tempo de Deus. E quando a gente faz isso, a gente não espera o tempo de Deus, a gente deixa de viver o melhor. Que são todos os milagres, todas as coisas que o Senhor faz na nossa vida, antes que a gente venha receber essa promessa. A Raquel falou aqui há pouco, ela não contou o testemunho, mas eu acho que testemunho sempre tem que ser contada. Cadê a irmã Amélia? Conta as bênçãos, conta quantas são. A gente tem que contar as bênçãos, porque são os nossos testemunhos que vão encher a vida do nosso irmão de esperança. A palavra lá em Romanos, acabei nem lendo, mas fala que a tribulação, como que é? Que a gente tem que se gloriar nas tribulações, porque as tribulações que vão gerar paciência, a experiência, a esperança. São as experiências que nós temos com Deus durante os momentos que a gente tem de tribulação, que vai nos dar esperança para que a gente possa prosseguir. Então elas são essenciais e a gente só vai ter essas experiências quando a gente espera. Porque se tudo for assim, se a gente tem um problema e o Senhor vai lá e resolve, qual a experiência que a gente teve? A gente teve, glória a Deus, o Senhor me abençoou. Mas qual foi o processo? Que outra experiência você teve de estar ali com Deus naquele momento? Então são essas experiências que nós temos com Deus que nos impulsionam à frente. Então é nesse momento que a tal da paciência que a gente não tem no começo, que ela surge. É difícil ter paciência, por isso que a paciência ela está lá, no fruto do Espírito. Ela é algo que tem que amadurecer. Como todo fruto, ela amadurece. A gente não nasce paciente. Aliás, para nascer é preciso paciência, Cadê a Nete ali? São 9 meses. São 9 meses de um processo. E que é um processo maravilhoso. A mulher, quando ela fica grávida, ela passa por 9 meses de experiências incríveis, vivenciando o milagre de Deus no corpo dela. É ser um pouquinho Deus ali por um tempo, porque você está gerando uma nova vida, ela está vivendo ali em você, e é Deus fazendo isso dentro de você. Tem uns momentos cansativos, de desgaste, a gente fica ansiosa para ver a carinha do bebê? Fica. Mas imagine se a gente pega e fala assim, eu quero ver o bebê agora.
com 5 meses, não vai ser o bebê que a gente esperava, né? Então a gente tem que passar pelo processo. Eu digo isso porque, por exemplo, quando a Rafa nasceu, esse negócio de cesárea, né? A gente fica ansiosa, às vezes a gente marca antes. A Rafa ia nascer depois do feriado, de 15 de novembro. Aí eu queria que a minha irmã visse a Rafa, eu já queria logo ter o bebê. Fui lá e marquei a cesárea uma semana antes. E, gente, a Rafa nasceu com um probleminha no coração, com um soprinho, que eles falam, né? Que é tipo um buraquinho no coração que não se fechou. Por quê? Porque eu fiz o parto antes do tempo. Era necessário o quê? Que ela ficasse mais tempo dentro ali da minha barriga para ela terminar a formação dela. É claro, ela nasceu, pela glória, graças a Deus, o Senhor, né, fez com que o coraçãozinho dela fechasse ali depois, no tempo certo. Ela não tem nenhum problema hoje, mas isso é ansiedade. É não esperar o tempo certo das coisas na nossa vida. E para tudo tem esse tempo, e para tudo a gente tem que esperar. E voltando ali no testemunho da Raquel, eu queria falar um pouquinho, rapidamente, do meu testemunho, né? Eu já tive muitas coisas que o Senhor fez por mim, mas teve um momento na minha vida, na vida do Marcel, aí logo que a gente casou, que teve algo que tirou a minha paz, né? Tirou de verdade assim a minha paz. A gente planejou o casamento e tudo, e quando eu sou muito chatinha com essa parte de planejamento, e depois assim, bem, a gente vai casar, então vamos comprar a casa, vamos preparar a festa, vamos preparar tudo certinho. Eu sei que daí a gente casou, e o apartamento, como a Raquel estava falando, o apartamento não saiu. Só que no meu caso estava tudo certo para sair. Só que o apartamento não saiu. Só que não foi uma demora dessa que a construtora sempre atrasa? Normalmente a construtora atrasa mesmo. No meu caso, a construtora atrasou um pouquinho, só que depois o financiamento não saía de jeito nenhum. O que acontece é que eu tive que passar um ano, um pouquinho mais de um ano, na casa da minha sogra. E, gente, às vezes a gente olha assim, e eu pensando, a gente fala assim, putz, as pessoas vão falar, pô, morar na casa da sogra, gente. Eu vou dizer que esse um ano que eu passei na casa da minha sogra, eu não fui tão bem tratada quando eu fui na casa dos meus pais em toda a minha vida. Mas eu tinha o desejo, eu casei, eu queria estar com o meu marido, né? Na minha casa, vivendo a minha vida de casado. E eu ficava assim, eu falava, Senhor, por quê? Eu fiz tudo tão certinho, né? Planejei, preparei, separei tudo. Estou na tua casa, estou servindo ao Senhor, tinha me batizado há pouco tempo, servia já no ministério da igreja. E de repente, nesse tempo todo, a gente acaba focando muito no problema, na bênção, naquilo que a gente quer de Deus. E você não percebe as coisas que Deus está fazendo na sua vida. Esse um ano ele foi extremamente importante na minha vida, na vida do meu esposo. Porque ele estava há muitos anos, né, vou contar aqui, mas assim, o Marcel estava há uns 30 anos aí longe de Deus. Ele já conhecia a palavra, já tinha sido batizado, mas ele estava desviado. Então eu conheci ele, nem eu era cristã, ele estava desviado. E nesse período que nós ficamos ali na casa da mãe dele, o Senhor ele trabalhou de tal forma que o Marcel voltou para a casa do Senhor. A gente congregava numa igreja que era ali perto, e eu ia na igreja, ele nunca queria ir, e de repente ele vendo, né, que eu estava indo, ele começou a ir na igreja também. E daí num belo dia, ele foi o quê? Buscando as mãos do Senhor. Ele tinha uma entrevista de emprego, gente. E daí ele falou assim, quer saber, eu vou na igreja, né, pedir a bênção, esse tipo de coisa. E daí ele chegou lá, e durante o culto começou a cantar aquele louvor, grandes coisas estão por vir e tal. De repente eu olho para o lado, cadê o Marcel? Ele se materializou lá na frente. A pessoa fez um apelo de que quem estava longe, né, quem tinha se afastado da presença do Senhor, que voltasse. E daí ele estava lá na frente chorando, se entregando a Deus. E, gente, desde aquele dia, ele nunca mais saiu da presença do Senhor.
Então eu glorifico a Deus por esse tempo de espera, porque aquilo que eu pedi para Deus, que era o apartamento sair, não saiu na hora que eu quis. Mas o Senhor, nesse período, trabalhou para uma coisa muito maior, né? Para a salvação da minha casa, para a salvação da minha família, né? Trabalhou também na minha vida. Né? Eu sempre fui, agora sou bem menos, mas teve uma época da minha vida que eu era muito orgulhosa. E o Senhor, Ele começou a trabalhar nisso também, né? De depender da minha sogra, depois em outra situação ter que depender também do meu pai. Então o Senhor, Ele foi trabalhando na minha vida e na vida do meu esposo, nessa circunstância, nesse momento. E na realidade, essa bênção, no fim das contas, foi muito maior do que a bênção que veio depois, de sair o apartamento e tal. Porque o Senhor, Ele tinha um propósito muito maior, e Ele precisava ir trabalhando aos poucos na nossa vida. Então esse é o processo de esperar no Senhor. Esperar no Senhor é um processo necessário para que a gente possa crescer. E a palavra fala também, acho que agora a gente tem que dar os bons testemunhos aqui daqueles que esperaram no Senhor. Tá? Então nós temos o próprio Abraão, né? A gente mostrou ali Sara que não teve a paciência, mas a gente tem Abraão que obedeceu ao Senhor desde o princípio. O Senhor o chamou para sair da casa dele, né? Do local onde ele vivia, e ir para a terra que o Senhor prometeu. Ele não sabia nem para onde ia, quanto tempo isso iria demorar, mas ele creu em Deus e esperou para que o Senhor preparasse esse lugar. Abraão esperou pelo filho que o Senhor prometeu para ele. Então ele teve Isaac ali. Então 25 anos depois da promessa do Senhor, Isaac veio. Ele esperou no Senhor a providência quando o Senhor pediu para ele que sacrificasse o seu filho. Né? Ele subiu com Isaac naquele monte, mas é claro que ele esperava que o Senhor entrasse com uma providência no momento certo. E o Senhor entrou, mas ele esperou até o fim, até o momento que ele imolou ali a faca, né, para oferecer Isaac em sacrifício. Ele esperou no Senhor. A gente vê Davi também esperando no Senhor. O Davi, ele foi ungido ali para ser rei aos 16 anos, irmãos. 16 anos. E ele foi lá, ele podia ter falado assim: putz, vou ser rei, gente. Vou parar com esse negócio aqui de apacentar a ovelha, porque é chato, tem que acordar de madrugada, ficar o dia inteiro aqui correndo atrás dessas ovelhas que some. Estou aqui com a 100, uma saia, eu tenho que correr atrás deixar as 99 e ir atrás dessa que se perdeu. Tenho que lutar com o leão, com o urso. Não está fácil não. Vou ser rei? Vou ficar aqui. Vou esperar. Só que a gente tem que saber que esperar no Senhor não é sentar e ficar esperando que as coisas aconteçam. Quando o Senhor tem uma promessa para nós e diz que nós temos que esperar, é esperar em movimento. Nós não estamos esperando no Senhor. O Senhor está sempre em movimento, nós nos movemos com Ele. É nos mover para aquilo que o Senhor tem. Então, nesse processo que o Senhor teve com Davi, desde que ele foi ungido até ele virar rei, Deus trabalhou com ele experiências necessárias. A experiência do pastoreiro, porque ele teria que liderar uma nação, cuidar do seu povo como ele cuidava das suas ovelhas. Ele teve o quê? Que ser um guerreiro. Então o Senhor colocou lutas na vida dele para que ele aprendesse a guerrear, porque como Deus ele precisaria entrar em guerra muitas vezes, dependendo do Senhor sempre. Então Davi teve muitas lutas, enfrentou muitas guerras, primeiro como soldado, e depois de ter passado por isso, ele pôde vivenciar essas guerras como rei. Então ele não só esperou, mas ele aceitou o trabalho, o mover do Senhor na vida dele ali. Outra pessoa também que a gente tem aqui, Moisés. E Moisés foi um período difícil. Moisés nasceu ali príncipe, achou que podia ser o bambambam ali, o escolhido de Deus, porque afinal ele era príncipe, ele ia poder ali libertar o povo dele. Não espera em Deus, mata ali o soldado egípcio, tem que fugir para o meio do deserto. Ali ele fica ali mais 40 anos esperando em Deus, até que ele acha que ele realmente não nasceu para isso. E é nesse momento que a gente vê que a gente não é nada, como Moisés viu, é que o Senhor fala: agora é o momento certo.
agora é o momento certo para eu trabalhar na sua vida. Quando a gente sabe que a gente não é nada, é que Deus vai nos encher para que a gente possa trabalhar na obra dele. É isso que ele fez com Moisés. Moisés esperou esse tempo. Ele ficou ali aqueles 40 anos, esperando para que chegasse o momento certo dele ser o libertador, né, do povo judeu. E às vezes a gente recebe umas promessas para a nossa vida, né? Promessas ministeriais, ou promessas de algo que nós seremos na vida, né? Você vai ser um gerente de sucesso, você vai ser um pastor, você vai ser um missionário, uma missionária. Essas promessas chegam na nossa vida. Só que não é assim de uma hora para outra que a gente vai assumir essas funções. É como aconteceu na vida de Davi, é como aconteceu na vida de Moisés. Deus precisa desse tempo de espera até você chegar a isso que foi profetizado na sua vida, para trabalhar em nós, né? Então a gente tem que ir, deixa eu terminar aqui, né? Tem mais um, o próprio Jesus. Jesus mais ainda, Jesus era Deus, Jesus é Deus. Ele se dispôs a vir ao mundo como uma criança, a esperar 30 anos, aprender, ser cuidado por uma mulher, aprender com seus irmãos, aprender com seu pai, aprender com todos à sua volta, sendo Deus. Ele teve humildade para aprender com cada uma das pessoas que o cercavam. Para aos 30 anos ele começar o ministério dele. Então ele demorou aí esses 30 anos para começar o ministério, mas não só isso. Ele começou o ministério e ele ainda teria que passar pela mais difícil das situações, pela mais difícil das provas, que seria se entregar ali naquela cruz, sofrer tudo o que ele sofreu para cumprir o propósito, porque a promessa que estava reservada para Jesus, vamos dizer que para nós foi bênção, mas para ele foi difícil, né? Mas ele esperou até o fim. Ele prosseguiu, ele cumpriu todo o propósito de Deus para a vida dele. Porque ele esperou no Senhor. E quando nós esperamos no Senhor, irmãos, o Senhor cuida. O Senhor ajuda. O Senhor, ele capacita. Por isso que quando nós esperamos algo na nossa vida, tudo aquilo que você tem clamado a Deus, tudo aquilo que você tem pedido, seja pela vida de uma pessoa, de um parente, pela sua família, né, pela cura de uma doença, pelo um sonho que você tem. Ore a Deus, clame a Deus, é isso que Ele quer de nós. Mas espera nele, espera sabendo que Ele está com você, que você não está passando por essa espera sozinho. Ele está com a gente ali o tempo todo. Tem uma música, às vezes a gente fala música do mundo, mas eu não gosto de fazer essa separação. Que fala, é uma música antiga, fala das pegadas na areia. Vocês conhecem? Aquela que fala, tem uma parte que fala assim, que de repente ele olha a história da vida dele e ele sempre vê duas pegadas na areia. A dele e a outra que representaria as pegadas de Deus ou as pegadas de Jesus. E de repente, nos momentos mais difíceis da vida, ele vê que só tem uma pegada. E nesses momentos mais difíceis, ele fala, nossa, Senhor, nos momentos mais difíceis, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. E daí Deus responde na música, né? Que nesse momento que ele sofria e chorava, o Senhor carregava ele no colo. Então é por isso que ele só viu uma pegada. E isso acontece com a gente. Nos momentos que a gente clama a Deus, que a gente sofre, que a gente chora, e que muitas vezes parece que a gente está sozinho porque não tem resposta de Deus, é porque Ele está nos carregando no colo. Então eu não sei o que cada um de vocês aqui hoje está passando, o que vocês têm esperado, o que vocês têm sonhado, mas coloque nas mãos do Senhor, esperem nele, porque tem outro versículo que fala, né? Espera em Deus e tudo Ele fará. Ele fará todas as coisas. Se nós esperamos no Senhor, lá em Isaías fala, né, que as nossas forças, às vezes você pode estar cansado, mas que as nossas forças serão renovadas e que nós voaremos alto como a águia, né? Que nós correremos e não nos cansaremos.
né? Então que nós possamos hoje e cada dia da nossa vida ter isso em mente. Que a nossa esperança tem que estar no Senhor, que nós temos que esperar a cada dia nos braços do nosso Pai. Ele vai fazer, mas é no tempo dele, que é o tempo perfeito, que é o tempo certo. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.